matemática objetiva. É aí que a gente entra resumindo a essência da matéria triângulos, né? Que diz o seguinte: triângulo é a figura que tem 3 lados, evidentemente, 3 ângulos, evidentemente, internos, chamaremos de x, y e z, e 3 ângulos externos para você gravar. A é 1, vamos apagar aqui, A é 2. Perceba que o ângulo externo é formado por um lado e o prolongamento do outro, né? Então, um lado e o prolongamento do outro. Vamos colocá-lo para cá, ó. Prolongamento do outro lado. Aqui estão 3 ângulos externos, né? A primeira coisa que a gente já aprendeu é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Isso nós já sabemos, né? Por feixe de paralelas, né? Teorema de Tales ali, né? Lei angular de Tales, perdão. E sabemos também que a soma dos ângulos externos dá... Sabemos não. Mas vamos aprender de onde ela veio. Quanto daria essa soma? Vamos lá. Uma coisa bem simples de se mostrar, né? Então vamos lá. Demonstração de uma coisa poderosa que vocês vão aprender. Perceba como é simples de você mostrar. Perceba que o x, vou até colocar em ordem para ficar bonitinho, né? A é 1, A é 2 e A é 3, né? Bem bonitinho. O x somado ao A é 1 tem que dar 180, porque é formado pelo prolongamento da reta, né? O x mais o A é 2, o y mais o A é 2, tem que dar 180. E o z mais o A é 3 tem que dar 180. Logo, se eu resolvo somar isso aqui, x mais y mais z é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E A é 1 mais A é 2 mais A é 3 é a soma dos ângulos externos de um triângulo. 180 vezes 3 dá 540. Só que eu já provei que a soma dos ângulos internos dá 180. E é por isso que em qualquer triângulo a soma dos seus ângulos externos dá 360. Se você não sabe de onde veio essa ideia, fica como brinde para você lembrar o que foi feito, né? E aí sim, veio de retas paralelas cortadas por uma transversal, né? A ideia da soma dos ângulos internos, né? O Tales, ele queria calcular a soma desses 3 ângulos, x, y e z. E ele não sabia. Só que como essas retas são paralelas, ele percebeu que esses ângulos aqui, ó, eram chamados de alternos internos. Então aqui era x. E esses ângulos aqui, ó, também eram chamados de alternos internos. Então ele não sabia essa soma interna, mas ele sabe a soma desses, porque eles estão alinhados. E isso é o que nós chamamos de lei angular de Tales. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. A soma dos ângulos externos tem que dar 360. Em geometria, sempre que a gente acaba de provar algo, escreve CQD, como queremos demonstrar, beleza? Então esse é o primeiro momento, o primeiro enfoque que você tem que ter sobre triângulo. Entender que tem 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, soma dos ângulos internos, que é 180, e soma dos ângulos externos, que é 360. Foi? Segunda coisa muito importante para um triângulo, né? Um segundo momento bem legal, está relacionado à classificação dos triângulos, que existem essencialmente 2, né? Quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? Quanto aos lados, o triângulo que tem os 3 lados iguais se chama triângulo equilátero. Em triângulo, e aí eu volto a te dizer, somente em triângulo, quem tem 3 lados iguais tem 3 ângulos iguais. E isso acontece somente no triângulo. A partir de quadrilátero, pentágono, hexágono, isso não acontece. Mas no triângulo, 3 lados iguais significam 3 ângulos iguais. E como acabamos de ver que a soma deles é 180, se eles são iguais, os 3 valem 60 graus, ok? Segunda classificação para triângulo. 2 lados iguais. Alex, o terceiro pode ser igual? Pode. Inclusive, se for, ele vira equilátero. Mas a classificação
de isósceles não é somente dois lados iguais, é ter dois lados iguais, ou seja, todo equilátero tem dois lados iguais. Todo equilátero é isósceles. Mas nem todo isósceles é equilátero, porque se esse lado não for igual, ele é só isósceles, beleza? E dois lados iguais significam dois ângulos iguais. Perceba que agora eu não sei o valor, né? Pode ser 50, 50 e 80, porque a soma é fixa. Pode ser 70, 70 e 40, não sei o valor, né? Muito bom. Pode ser 100 aqui em cima, 40, 40, né? Muito bom. Esse é o triângulo isósceles. Muito cuidado que nesse momento o aluno costuma falar errado. Ele fala isósceles, não é. É isósceles. O terceiro triângulo se chama escaleno. É aquele que tem três lados diferentes e três ângulos diferentes. Então perceba, esse ângulo aqui, ó, é diferente desse, botei em outra cor, que é diferente desse, botei em outra cor. Beleza? Terceira classificação, ou melhor, segundo tipo de classificação. A primeira é quanto aos lados e a segunda é quanto aos ângulos. Para você classificar um triângulo quanto aos lados, você precisa olhar os três lados. Mas para você classificar um triângulo quanto aos ângulos, não precisa. Basta olhar somente o maior ângulo. Então você só precisa olhar um. Procure quem é o maior ângulo do triângulo e preste atenção em uma coisa. Se o maior ângulo do triângulo, não é sempre ele tem que estar aqui em cima não, tá? Você procura dos três e vê onde está o maior. Se o maior ângulo for menor que 90, esse triângulo se chama acutângulo. Em muitos livros você vai encontrar que o acutângulo tem os três ângulos agudos. Está errado? Não. Isso aqui, porque se o maior é menor que 90, os outros dois também vão ser, né? Não está errado. Mas eu prefiro que você se concentre em olhar somente um ângulo, tá? Se o maior ângulo for igual a 90, aí esse triângulo se chama retângulo. Uma outra classificação quanto aos ângulos. E se o maior ângulo for maior do que 90, esse triângulo é obtusângulo. Beleza? Vamos a um pequeno treino para ver se você aprendeu isso aqui agora. Segura. E agora chegamos ao momento de verificar se você entendeu o que já foi explicado ou não. Vamos lá. Classificação. Então, um pequeno treino. Classifica esse triângulo para mim. Em relação aos lados, equilátero, isósceles ou escaleno. Em relação aos ângulos, acutângulo, retângulo ou obtusângulo. A primeira coisa que você faz é perceber que você já tem dois ângulos aqui, ó, 70 e 40. Então tem a curiosidade para calcular o outro ângulo. E o outro ângulo, quando eu calculo aqui 70 e 40, 110, eu verifico que ele dá o mesmo valor que esse aqui. Então eu vou botar na mesma cor, 70. Então vamos lá, classificação quanto aos ângulos. O maior ângulo, que é o 70, o maior ângulo é igual a 70. Vou escrever aqui, ó, maior ângulo. Se o maior ângulo é menor do que 90, o triângulo é acutângulo. Posso usar a classificação que os três são menores que 90? Pode, é a mesma coisa, mas só precisa olhar para um. Segunda, equilátero, isósceles ou escaleno. Aqui que está a verdadeira malandragem. O equilátero tem três lados iguais e três ângulos iguais. O isósceles tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. E o escaleno tem três lados diferentes e três ângulos diferentes. Então perceba que eu tenho dois ângulos iguais, o que significa dizer que eu tenho dois lados iguais. Então ele é isósceles. Belíssimo exemplo. Agora curte esse aqui. 5, 6, 7. Acutângulo, retângulo, obtusângulo. Não sei o ângulo. Mas equilátero, isósceles ou escaleno. Esse eu sei. Os três lados são diferentes. Então ele é escaleno.
Mole para mim, Alex. O problema está no ângulo. Como é que eu vou classificar esse cara em acutângulo, retângulo, obtusângulo? Para isso, só tem um jeito. Olha quem. Olha quem, Barba. Olha o que eles gostam. A rataria. Não tem como, não tem como. O pessoal tava sentindo falta. Cadê a rataria? Como é que eu classifico isso aqui? Toma-lhe agora. Toma-lhe a rataria. Vou apagar esta parte aqui, porque isto é o vídeo. Você não entendeu? Você volta. Olha a rataria. O projeto Rataria nos ensina o seguinte, sempre colocando aqui. Tem gente que vai preferir fazer um caderno de rataria. Isso, né? Que você fez é o quê do rato? É o rato. É o focinho do rato? Focinho, a captação, alguma coisa assim. Por aqui que eles cheiram, queridos, tá? Então, veja, quando eu tenho um triângulo ABC, a rataria vai nos ensinar o seguinte. Escolha, pegue o maior lado desse triângulo. Então, estou supondo que C seja o maior lado. Primeira coisa. Pegando o maior lado, você vai fazer o seguinte test drive. Você vai pegar o maior lado e vai elevar ao quadrado. E vai verificar, vai pegar os outros dois lados que estão aqui e vai também elevar ao quadrado e vai somá-los. Os outros dois lados ao quadrado, somados. Os outros dois lados ao quadrado, somados. Os outros dois lados ao quadrado, somados. Perceba que isso tem cheiro de uma das relações mais importantes da geometria, né? Três coisas podem acontecer. Ou esse resultado dá maior, ou dá igual, ou dá menor. Uma vez eu dei aula e um aluno falou assim, Alex, não tem outra situação além de maior, igual ou menor? O aluno falou, tem outra, professor. Eu falei, não, meu filho, não tem não, é maior ou igual ou menor. Ele falou, professor, pode ser diferente. Eu falei, exatamente. Se for diferente, ou é maior ou é menor. Mas o diferente não pode ser igual. Eu falei, claro que não, porque o nome é diferente. Perfeito? Então, só tem esses três. Se for igual, é a fórmula mais importante do nono ano, antiga oitava série, Teorema de Pitágoras, em que um lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Esse triângulo é retângulo. Agora, se for maior, esse lado é maior do que 90, então ele é obtusângulo. Agora, se for menor, esse ângulo é menor que 90, ele é acutângulo. Então, a única conta que eu preciso fazer é essa. Eu vou pegar o maior lado ao quadrado, que é o 7 ao quadrado, e vou fazer 6 ao quadrado e 5 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. 36 mais 25 dá 61. 49 é maior ou menor que 61? É menor. Então, se esse resultado é menor, de acordo com essa classificação, esse triângulo será acutângulo. Então, muito cuidado com essas classificações. Vou fazer só mais uma leve observação sobre ângulo externo e fazer um exercício. E a gente está pronto para esse primeiro momento de triângulo. Tá? Segura. E vai. E para finalizar, uma observação poderosíssima sobre ângulo externo. Em qualquer triângulo, o ângulo externo, qualquer um, é a soma de dois ângulos internos não adjacentes. Então, por exemplo, esse ângulo externo, que é qualquer um, é um dos três, ele é a soma de dois ângulos internos. O que é não adjacente? É que não estão do lado dele. Não é adjacência, é que não estão do lado, não estão ao lado, né? Então esse cara tá do lado de que ângulo? Do Z, tá vendo? Vou botar o Z aqui, ó. Z. Ele é a soma de quem? Dos outros dois. Ele é a soma do X. Uma letra bonita, né? Linda. É a soma de quem? Do X mais Y. Show? Alex, prove isso pra mim que eu achei isso meio voodoo. Vamos lá. Facílimo de provar. A soma dos três é 180. Só que o A é 1 somado com Z também dá 180. Se você prestar atenção alguns segundos em cima e embaixo, perceba que o 180 é igual.
O igual já é igual. O Z é igual. Pô, se essa soma do E1 com o Z dá 180 e alguém com Z dá 180, a minha conclusão é o que o A1 é igual a esse X mais Y. E aí eu acabei de provar que o ângulo externo é a soma de dois internos não adjacentes. Show? Vamos a um treino. Está aqui o brinde. Temos por incrível que pareça, um decágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas para os matemáticos nervosos é um pentágono estrelado. 1, 2, 3, 4, 5, um dentro do outro, né? Mas qual é o que isso tem a ver, Alex? Está surtado? Não, ele quer saber a soma dos 5 ângulos da ponta. X mais Y mais Z mais T mais P. O que isso tem a ver com triângulo, Alex? Tem a ver que para fazer esse exercício, você vai precisar das duas observações, né? Na verdade, da última só, né? E de duas letras. Fé. Então preste atenção como nós vamos resolver isso. Olha aqui, ó. P. Aqui é X e aqui é Z. Eu queria que você se concentrasse nesse triângulo que eu vou desenhar de abóbora. De abóbora não, de vermelho. Você está vendo o triângulo de vermelho? Isso que está aqui prolongado é o ângulo externo dele. E o que eu acabei de aprender sobre ângulo externo? Que o ângulo externo é a soma de dois internos não adjacentes, que são esses dois. Então aqui vale X mais Z. Gostou? Não entendi, Alex. Fica tranquilo que eu vou falar tudo de novo. Esse ângulo aqui, ó, é o Y e esse ângulo aqui, ó, é o T. E o que você sabe sobre esse ângulo? Que é um ângulo externo e que todo ângulo externo é a soma de dois internos não adjacentes. Então esse cara daqui, ó, é o Y somado com T. Y somado com T. E aí que acontece o quê? A soma dos três ângulos de um triângulo, obrigatoriamente, é 180. Não se esqueça que aqui está marcado o ângulo P, que é o que estava faltando, né? E agora você acaba de descobrir, ó, a soma dos três ângulos de um triângulo, que é o X mais Z, somado com o Y mais T mais o P, obrigatoriamente vai dar 180. Então a soma dos 5 ângulos do bico de uma estrela obrigatoriamente vai dar 180 graus. Foi?